Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e agora a gente vai comentar sobre um suposto plano B a Caio Jorge. Caio Jorge é considerado o plano A para reforçar o setor ofensivo, mas o Cruzeiro faz jogo duro. A gente já trouxe aí no último vídeo que o Flamengo não vai aumentar a proposta. Claro que o Flamengo mantém interesse, mas o Cruzeiro recusou a última proposta, e se o Flamengo pretende não aumentar os valores, a gente crê que dificilmente terá negócio entre Flamengo e Cruzeiro por Caio Jorge. E a gente vai comentar sobre um plano B, que é o Marcos Leonardo, jogador que é muito mencionado entre os torcedores do Flamengo, e nós vamos trazer informações sobre isso. E tem também informação envolvendo Samuel Lino, porque o Flamengo teve que pagar ao Atlético de Madrid mais 8 milhões de reais. Por quê? A gente vai explicar essa situação para vocês. E Gabriel Brazão se apresentou lá no Santos, treinou, e a gente vai trazer informação sobre esse jogador que é o plano A para a meta, já que o Flamengo quer contratar um goleiro, está no mercado em busca de um goleiro para ser o reserva imediato do Rossi, ou até mesmo brigar pela titularidade com o goleiro argentino, e a gente vai trazer informação que eu apurei junto à diretoria do Santos sobre esse interesse do Flamengo em Gabriel Brazão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e ajudar o canal Vene Casagrande crescer bastante na temporada 2026. A nossa meta é chegar a 450 mil inscritos ainda esse ano. Com a ajuda de vocês, a gente com certeza vai bater essa meta em breve, tá bom? Vamos para as informações. Também não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Eu vou começar falando sobre esse dinheiro aí que o Flamengo terá que pagar ao Atlético de Madrid envolvendo Samuel Lino. Ué, Vini, mas por que? O jogador já foi contratado? Vamos recapitular. Contextualizando, o Flamengo pagou ou pagará em algumas parcelas o Atlético de Madrid 22 milhões de euros de maneira fixa. Também ficou acordado entre os clubes o pagamento de mais 3 milhões de euros por metas, bonificações. Essas metas estabelecidas em títulos do Flamengo, com a participação, obviamente, do Samuel Lino. E eu publiquei nas minhas redes sociais mais cedo o seguinte: Atlético de Madrid recebeu do Flamengo mais 8 milhões de reais, tá? Eu estou botando em real aqui para ajudar vocês, porque o pagamento é em euro, mas na cotação atual dá 8 milhões de reais em bônus pela transferência de Samuel Lino. O contrato entre os clubes prevê, além de 22 milhões de euros fixos, pagamentos de bônus do Fla ao time espanhol em caso de títulos. E funciona da seguinte maneira: se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, 500 mil euros. Brasileirão, 500 mil euros. Libertadores, 750 mil euros. E aí tem os asteriscos no contrato. O limite do bônus é de 3 milhões de euros e o jogador precisa atuar 60% dos jogos na respectiva competição. Mas em 2025, o ano que ele foi contratado, o contrato diz que a exigência de 60% dos jogos é em cima do número de partidas que restavam para os torneios acabar desde a chegada do atacante no meio da temporada. Samuel Lino cumpriu a meta tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, títulos conquistados pelo Flamengo. Então, por conta disso, caiu lá na conta do Atlético de Madrid mais 8 milhões de reais. Lembrando que o Samuel Lino atualmente é o jogador mais caro da história do Flamengo. O Caio Jorge poderia se tornar, porque o Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, para tentar o atual jogador do Cruzeiro, sem sucesso. Porém, pelo andar da carruagem, em breve o Samuel Lino deixará de ser o jogador mais caro da história do Flamengo, porque o Flamengo está no mercado com o bolso cheio e disposto a gastar. Diz aí, torcedor, o que vocês acham dessa negociação envolvendo Samuel Lino? Eu sei que muitos não gostam do jogador, mas repito, vai ser um atacante muito importante para o Flamengo na temporada 2026. Vai passar por uma pré-temporada, vai ter descanso, algo que ele não teve porque ele chegou em reta final de temporada lá no futebol espanhol. Então acho que, taticamente falando, Samuel Lino já entregou muito, e aí eu acho que ele vai conseguir entregar mais e tentar cair nas graças do torcedor rubro-negro. Eu particularmente acho que isso vai acontecer. Galera, Saúl, tá? O prazo dele de recuperação dessa cirurgia que ele vai passar no calcanhar é de 2 a 3 meses.
Ele vai operar agora em janeiro, começo de janeiro, na semana que vem. Então, dando tudo certo, ele vai ficar aí, retorna entre março e abril. Vai perder Recopa Sul-Americana, vai perder Supercopa e vai perder o início do Campeonato Brasileiro. Então, Saul vai ser desfalque para o técnico Felipe Luiz durante um longo período, de 2 a 3 meses, pelo menos, é um prazo estipulado inicialmente pelo Departamento Médico do Flamengo. Ainda vai passar pela cirurgia, tem que ver como é que vai ser o processo dele de recuperação, mas a média, pelo que eu apurei no Flamengo, vai ser essa média aí de 2 a 3 meses longe dos gramados. Falando agora de plano B para o setor ofensivo. Bom, Caio Jorge, pelo visto, o Flamengo ficou apenas na vontade. E agora, o que o Flamengo deseja? O Flamengo tem nomes aí para tentar contratar e suprir essa carência na visão da diretoria. Um deles é o Marcos Leonardo, jogador velho conhecido de muita gente, jogador de 22 anos, atualmente está no Al Hilal e assim como Caio Jorge, cria das categorias de base do Santos, passou pelo Benfica na temporada 2023-2024 e depois ele foi vendido ao Al Hilal. Muita gente acha que o Al Hilal não tem desejo de contar com o jogador. Pelo contrário, a informação que o Flamengo tem é que o Al Hilal gosta bastante do jogador. Num determinado momento, ele não foi inscrito em alguma competição por conta de limite de estrangeiros, tanto é que ele quase foi emprestado ao São Paulo. No fim das contas, acabou não rolando o negócio, mas é um jogador, repito, de 22 anos. Eu, particularmente, gosto bastante do Marcos Leonardo, mas na visão da diretoria do Flamengo é um perfil um pouco diferente no estilo de jogo em comparação a Caio Jorge. E quando fala isso, não é questão de joga menos, joga mais. O Marcos Leonardo, na visão da diretoria, é mais um centroavante. É parecido bastante com o Pedro. E eles queriam um centroavante mais móvel, como é o Caio Jorge. E, de fato, o Caio Jorge é muito mais móvel. Dá mais mobilidade, mais intensidade. Então, seria um perfil diferente. Porém, sim, o Marcos Leonardo é um jogador que está, assim, na mira do Flamengo. E me relataram dentro do Flamengo que tem um outro jogador brasileiro, atacante, que está atuando fora do Brasil, que também está na mira. Não me falaram o nome, só me confirmaram do Marcos Leonardo, porque é um nome que é notoriamente aí, enfim, divulgado há muito tempo já por várias pessoas e vários jornalistas em todas as redes sociais. Então, eu particularmente gostaria da chegada do Marcos Leonardo, mas entendo a visão da diretoria do Flamengo. Outro jogador que vocês já sabem, que está na mira do Flamengo, Gabriel Brazão. E teve reapresentação do Santos, inclusive Gabigol contratado pelo Santos. Meu Deus, o Alexandre Matos, ele conseguiu fazer besteira nos tempos de Cruzeiro, contratando o Gabigol pelos custos. É um salário extremamente alto, tanto é que o Cruzeiro topou dividir o salário com o Santos para poder, entre aspas, se livrar do Gabigol. E agora o Alexandre Matos está fazendo essa contratação pelo Santos. Eu, particularmente, não acho que vai vingar, tá? Mas ele quer há muito tempo, mas ele não consegue mais. É um outro jogador. Não adianta você contratar o Gabigol achando que é o Gabigol de 2019, 2020 com a camisa do Flamengo. Mas vamos falar do Brazão. A informação que a diretoria do Santos tem é: o Brazão não quer deixar o Santos nesse momento. O Brazão entende que é melhor, projeto de carreira, ele ficar no Santos, ser titular, se destacar e pensar numa seleção brasileira. No Flamengo, de fato, ele não chegaria para ser titular. E aí vai se encaixar, o Brazão se encaixa perfeitamente naquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal e também lá no SBT. A dificuldade do Flamengo na contratação, por incrível que pareça, isso não é soberba, isso não é, enfim, se achar acima dos outros, mas o problema do Flamengo não é mais dinheiro. O Flamengo tem dinheiro. O problema vai ser tirar o jogador que entrar na mira do respectivo clube ou esse jogador topar jogar no futebol brasileiro. Vou dar um exemplo. Para o ataque, o Tati Castelhano, jogador que estava na Lazio. Ele não queria vir para o futebol brasileiro, ele queria continuar na Europa. E está indo para o West Ham, da Inglaterra. O Gabriel Brazão, ele não topa, num primeiro momento, pelo menos no entendimento da diretoria do Santos, deixar o Santos, titular absoluto, para ser reserva no Flamengo. Vai ser muito difícil. Caio Jorge, o Flamengo ofereceu uma fortuna, mas o Cruzeiro não quis fazer negócio. A dificuldade do Flamengo não vai ser dinheiro. A dificuldade do Flamengo vai ser convencer um jogador a vir jogar no futebol brasileiro ou convencer esse clube brasileiro a vender o jogador, que é o caso do Cruzeiro. Brazão, jogador, tem que convencer esse jogador.
E se convencer, o Santos vai querer vender? Então, vai ser complicada a vida do Flamengo, mas acredito que no fim das contas a diretoria conseguirá suprir as ausências que tem nesse elenco aí. Vitão, contratado, já foi para o setor defensivo. Agora falta, pelo menos, um goleiro, um centroavante, e eu acho que precisa de um volante. E esse volante, se for o Marcos Antônio, altíssimo nível. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!